som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre a Síndrome de Cotard, ou Síndrome do Cadáver Ambulante. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Quer colaborar para que o projeto esteja sempre ativo e com novos episódios nesse podcast? Compartilhe o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Isso nos ajuda muito a seguir com o projeto. E você também pode colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E se quiser mais informações sobre os projetos que eu desenvolvo, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Imagina você olhar para alguém e ouvir a seguinte afirmação: eu estou morto. Mas assim, não como uma metáfora, estou morto de cansado, nada disso. E também nada de exagero, né? Mas assim, a pessoa convicta de que realmente ela não está mais viva. Uma convicção literal de que ela morreu. A pessoa acredita que morreu, que os órgãos internos não existem mais, que ela está com o corpo em decomposição, ou até mesmo que o mundo deixou de existir. Isso pode parecer impossível, né? Você achar que alguém acredita nisso. Alguém está ali falando com você, realizando atividades, mas se achando morta. Mas isso, por mais absurdo que pareça, existe, né? Existe uma condição neurológica que gera exatamente esse tipo de crença, né? Que a pessoa morreu. Essa condição é chamada de Síndrome de Cotard. Essa síndrome, popularmente, né, também se dão outros nomes, como Síndrome do Cadáver Ambulante, por aí vai. Ela foi descrita no século XIX por um neurologista francês chamado Jules Cotard. O caso que fez essa identificação e que chamou a atenção envolvia uma paciente que afirmava que não possuía cérebro, nervos, órgão interno, nada disso. Ela achava que nada disso mais existia nela. E segundo ela, o corpo era apenas pele e osso. E por acreditar que estava morta, ela também dizia que não precisava comer. Se eu estou morto, para que eu vou comer? Esse tipo de delírio, ele é chamado de delírio nihilista, no sentido de que a pessoa acredita que partes fundamentais da realidade ou até a própria existência deixam de existir. Em alguns casos, a pessoa acredita que está morto, em outros casos ela talvez nem acredite que esteja completamente morta, mas acredita que o corpo está oco, vazio, ou então que o mundo foi destruído e que o que ela vive é uma fantasia ou uma realidade paralela. Então, do ponto de vista da neurociência, esse fenômeno levanta uma pergunta, né? Como que o cérebro constrói a sensação de que estamos vivos? Normalmente a gente não pensa sobre isso, né? A sensação de estar vivo parece assim algo muito óbvio pra gente. É óbvio, né? Estou vivo, eu estou aqui respirando, sentindo as coisas. Mas essa percepção, na verdade, ela depende de vários sistemas neurais trabalhando em conjunto. Nosso cérebro, ele constantemente integra informações sobre batimentos cardíacos, respiração, movimentos corporais, sensações internas.
as nossas memórias autobiográficas, né? As memórias do que a gente viveu, de quem somos, e interações com o ambiente. Tudo isso junto ajuda a formar o que chamamos de sentido de self, a percepção de nós mesmos, a sensação de que existe um eu, né? Que eu estou aqui. Em alguns casos, essa síndrome de Cotard, pesquisadores observaram algo curioso, né? O reconhecimento cognitivo permanece preservado. A pessoa consegue se identificar e saber exatamente quem ela é, onde ela está, o que ela está fazendo. Então isso aí não é prejudicado. Mas alguma coisa nessa síndrome faz a resposta emocional associada a essas informações falharem. Isso lembra um pouco um outro padrão, um outro fenômeno neurológico chamado de síndrome de Capgras. Sobre essa síndrome de Capgras, eu já gravei um outro episódio, então assim, não vou ser redundante aqui, basta pesquisar lá o episódio sobre síndrome de Capgras, que vocês vão ter mais detalhes, né? O funcionamento é mais ou menos parecido. Só que na síndrome de Capgras, a pessoa olha para alguém próximo, um familiar, um parente, alguém, e afirma que esse indivíduo foi substituído por um impostor, um ET, um androide, alguma coisa nesse sentido. Curiosamente, ela reconhece o rosto, mas ela não sente familiaridade emocional, né? Ela não sente aquele apego ou aquela percepção de que a pessoa é real e é associada a ele, né? Um parente, por exemplo. A hipótese é que há uma desconexão entre o sistema de reconhecimento visual e os sistemas emocionais. E aí alguns pesquisadores sugerem que algo semelhante acontece com a síndrome de Cotard. O cérebro reconhece cognitivamente o próprio corpo, mas a sensação emocional e da vitalidade desaparece. Então, sem essa sensação, o cérebro tenta encontrar uma explicação. E essa explicação surge de uma forma radical, né? Eu não estou vivo, eu sou morto. E talvez seja isso que cause toda essa sensação de que o corpo está oco, está em decomposição, que a pessoa está andando, está fazendo as coisas, mas está morta, está numa realidade paralela. Na verdade, é uma forma que o cérebro encontrou de preencher a informação, a preencher a falta de informação sobre a vitalidade, sobre ele mesmo. Então ele reconhece que o corpo, ele vê o corpo ali, mas ele não tem a percepção de que ele está vivo. Então o cérebro precisa arrumar uma explicação para isso. E qual é a explicação? Que o corpo está perdendo, está se derretendo por dentro, que o corpo está em decomposição, que ele já morreu, que ele está numa realidade paralela. Então, da mesma forma que em Capgras, ele tem essa sensação em relação às pessoas que estão em volta dele, parentes, amigos, familiares, na síndrome de Cotard, ele acha que isso é com ele mesmo, né? Ele reconhece os outros, reconhece que os outros estão vivos e tal, mas ele acha que ele não está. Essas interpretações, elas podem parecer absurdas para quem está de fora, né? A pessoa simplesmente acha que é uma, sei lá, esquizofrenia, mas para o paciente, para a pessoa, isso é muito real, né? Por quê? Porque é neurobiológico, é uma condição neurológica. Então, não é uma questão da pessoa ter inventado isso pura e simplesmente. Significa que o cérebro dela tem uma falha, uma lesão ou alguma coisa que faz ela ter essa percepção muito clara, muito nítida e que para ela é a verdade. Né? Então não é uma questão assim, essa pessoa aí está precisando trabalhar, ou está precisando disso, é falta do que fazer. Não é, né? É a sensação real que a pessoa tem, assim como a gente tem uma gripe, tem problemas respiratórios, a gente sente dificuldade de respirar, essa pessoa tem problema neurológico e ela não vai conseguir reconhecer as coisas. É um sintoma, na verdade. E aí a gente volta naquele assunto lá primeiro do podcast, né? O que é a realidade para o cérebro, né? O que é uma realidade para a gente? Uma realidade, ela não é simplesmente uma leitura do mundo. Ela é uma construção do nosso cérebro, né? Eu volto naquela frase. A realidade é uma invenção da nossa imaginação.
O cérebro está constantemente tendo que interpretar sinais internos e externos para nos dar a sensação de realidade. E quando esses sinais falham, né, ou entram em conflito, ou o cérebro tem alguma estrutura que não está funcional, ele tenta criar uma narrativa, uma história para tapar aquele buraco e explicar o que está acontecendo. Né? Isso se repete em Capgras, isso se repete naquela outra doença em que a pessoa não reconhece o membro, né? Acha que o braço não é dele, é do médico. Então, é justamente isso, são explicações que o cérebro vai fazendo para justificar aquela falta de percepção, né? Ele não sente mais o braço. Então ele justifica isso como se o braço não é mais dele. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as outras pessoas. Então ele acaba tendo que a todo momento, para dar essa sensação de realidade que a gente tem, tendo que preencher lacunas que ele não consegue explicar. E para preencher essas lacunas, se ele não consegue de forma muito sensata explicar, ele parte para o insensato. Ele parte para coisas fantasiosas muitas vezes, mas que para aquela pessoa não é fantasiosa. É um sintoma de uma doença ou de uma condição que ela tem. Assim, esses tapa-buracos que o cérebro faz, em muitas situações cotidianas do nosso dia a dia, elas nos ajudam a dar essa sensação de realidade completa, né? A completar nossa realidade. E isso funciona na maioria das vezes e dá certo. Só que nessas condições raras, onde se perde alguma referência, elas podem falhar miseravelmente. E aí a gente passa a ter sensações de realidade, percepções de realidade totalmente atípicas e fora do que seria o padrão. Um outro aspecto que intriga pesquisadores é que a síndrome de Cotard, ela pode surgir associada a várias condições neurológicas ou até mesmo psiquiátricas. Não se sabe ainda exatamente o porquê dessa associação, mas ela pode acontecer inclusive em pessoas com depressão grave, em lesões cerebrais, demências ou alguns transtornos psicóticos também, mas não significa que são a mesma coisa, né? Não significa que um transtorno psicótico gera obrigatoriamente a síndrome de Cotard ou vice-versa, né? Mas há uma associação, há uma coincidência desses dois fatores em vários casos, assim como a depressão grave, né? Nem todo mundo que tem depressão grave se acha morto, né? E essas associações, elas acabam sugerindo que esse fenômeno não depende de uma única região isolada do cérebro, sabe? Ela provavelmente envolve redes mais amplas, mais profundas, relacionadas à percepção do self, né, do eu, e à integração emocional da pessoa. Independente do que causa essa síndrome, isso nos obriga a reconsiderar algo que normalmente parece óbvio para todo mundo. A sensação de estar vivo não é apenas um fato biológico, ela também é uma experiência construída pelo cérebro. Então, assim como a percepção da realidade, a percepção do que está ao nosso redor é construída, a percepção de nós mesmos e da nossa vida, de estarmos vivos, também é uma construção. E quando essa construção falha, até mesmo algo tão fundamental quanto a gente perceber que a gente existe, pode ser colocado em dúvida. Então, voltando àquele conceito de que a realidade é uma invenção da nossa imaginação, quem quer ouvir mais sobre isso, busca lá nos primeiros episódios que eu falo. Aquilo que chamamos de realidade, né, aquilo que a gente percebe como realidade, inclusive a realidade de quem somos, depende profundamente do funcionamento de circuitos neurais, ou seja, é uma percepção física. E quando esses circuitos funcionam bem, a experiência do mundo parece óbvia, estável, parece que está tudo normal, a gente percebe tudo. Mas quando algo se altera, a nossa percepção da realidade muda radicalmente, inclusive a percepção de quem a gente é. A nossa mente, ela pode gerar assim interpretações muito surpreendentes, algumas assim muito estranhas, né, parecendo impossíveis. E ainda assim, elas nascem do mesmo órgão que a gente usa todo dia para compreender o mundo, o cérebro. I
Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Colabore com a gente, compartilhe esse canal e o episódio com seus amigos em suas redes sociais. Isso vai nos ajudar muito a garantir a continuidade do projeto. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim.